Josué, capítulo de número 24, onde nós vamos compartilhar a palavra nessa noite, no nome do Eterno, amém? Glória a Deus. São 33 versículos, e a palavra diz assim, Josué capítulo 24, último capítulo do livro de Josué. Então Josué reuniu em Siquém a todas as tribos de Israel, e convocando os anciãos de Israel, a seus chefes, a seus juízes e aos seus escribas, eles se apresentaram diante do tabernáculo temporário diante de Deus. E disse Josué a todo o povo: assim diz Yahvé, o Deus de Israel: os vossos antepassados, isto é, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, habitavam no outro lado do rio e rendiam culto a outros deuses. Eu tomei vosso pai Abraão do outro lado do rio e o guiei por toda a terra de Canaã. Multipliquei a sua descendência e lhe dei a Isaque. E a Isaque dei a Jacó e Esaú. E a Esaú dei o monte Seir em possessão, mas Jacó e seus filhos desceram ao Egito. E enviei a Moisés e a Arão, e feri ao Egito, fazendo maravilhas entre eles, e depois vos tirei. Tirei vossos pais do Egito e os trouxe ao mar, e os egípcios perseguiram a vossos pais com carruagens e soldados a cavalo até o mar vermelho. Então vossos pais clamaram a Yahvé, e ele pôs uma escuridão entre eles e os egípcios. E Yahvé dividiu o mar vermelho, e vossos pais passaram pelo meio, e fez cair o mar sobre os egípcios e os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz aos egípcios, e vos levei pelo deserto, e habitastes no deserto por muitos dias. Então vos levei à terra dos amorreus, que habitavam no outro lado do Jordão, e eles combateram contra vós, mas eu os entreguei nas vossas mãos, e os expulsei de diante de vós, e vós tomastes posse da terra. Então se levantou Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou com Israel, e enviou a chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. E não quis ouvir a Balaão, e ele vos bendisse repetidamente, e vos livrei de suas mãos. Depois vós atravessastes o Jordão, e chegastes a Jericó, e os homens de Jericó lutaram contra vós, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus, mas eu os entreguei nas vossas mãos. Então enviei diante de vós vespas, e destruí os 2 reis dos amorreus diante de vós, não com vossas espadas, nem com vossos arcos. Eu vos dei uma terra pela qual não trabalhastes, e cidades que não construístes, nas quais viveis, e eis que comeis de vinhas e olivais que não plantastes. Agora temei a Yahvé, rendei-lhe culto com integridade e com verdade, e que sejam removidos de vossos corações deuses estranhos, aos quais vossos pais renderam culto no outro lado do rio do Egito, e rendei vós culto a Yahvé. Mas se vos parece mal servir a Yahvé, escolhei hoje a quem servireis, se aos deuses aos quais renderam culto vossos pais no outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais.
mas eu e minha família serviremos a Yahvé, Deus. Então todo o povo respondeu e disse: longe de nós que abandonemos a Yahvé para render culto a outros deuses, porque Yahvé nosso Deus é quem nos tirou da terra do Egito, da casa da servidão, e fez estes grandes sinais em nossa presença, e nos protegeu por todo o caminho no qual andamos, e de todos os povos por entre os quais passamos. Yahvé nosso Deus expulsou a todos esses povos, e os amorreus em cuja terra habitamos, e Yahvé os expulsou de diante de nós. Portanto, nós serviremos a Yahvé, porque Ele é o único Deus e é nosso Deus. Então disse Josué ao povo: considerai que talvez não podereis servir a Yahvé, porque é Ele um Deus santo e um Deus zeloso, e não consentirá com vossas transgressões nem com vossos pecados. Se vós deixardes a Yahvé para render culto a deuses estranhos da terra, Yahvé virará as costas para vós, para vos causar desgraça, e vos consumirá depois de vos ter feito o bem. Então o povo disse a Josué: não renderemos culto a outros, antes a Yahvé Deus serviremos. Josué disse ao povo: vós sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes a Yahvé para os servir. E eles lhe responderam: somos testemunhas. Então Josué lhes disse: eliminai, pois, os deuses estranhos que estão entre vós, e inclinai vosso coração a Yahvé, o Deus de Israel. E o povo respondeu a Josué: serviremos a Yahvé nosso Deus, e a sua voz obedeceremos. Naquele dia Josué fez um pacto com o povo e lhes ensinou ordenanças e decretos em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Moisés, e tomou uma grande pedra e a colocou debaixo do carvalho que estava junto ao santuário de Yahvé. E Josué disse a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, porque ouviu todas as palavras que Yahvé nos tem falado, e será para vós por testemunho, para que não mintais a Yahvé vosso Deus. E depois de Josué ter dado ordens ao povo, enviou cada um para a sua possessão. Depois destas coisas, morreu Josué, filho de Nun, servo de Yahvé, sendo de 110 anos, e sepultaram-no nos terrenos da sua possessão em Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. E Israel rendeu culto a Yahvé toda a época de Josué e toda a época dos anciãos que sobreviveram depois de Josué e que haviam conhecido todas as obras que Yahvé tinha feito por Israel. Também os ossos de José, os quais os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram sepultados em Siquém, na parte do campo que Jacó comprara de Hamor, pai de Siquém, por 100 ovelhas, e veio a ser possessão dos filhos de José. Morreu também o sacerdote Eleazar, filho do sacerdote Arão, e o sepultaram em Gebetá, que pertence a seu filho Finéias, que lhe for entregue na região montanhosa de Efraim. Amém? Glória a Deus. Eu quero destacar, irmãos, de todos esses 33 versículos que nós acabamos de ler, eu quero destacar 2 versos, o verso 14 e o verso 15. Amém? Repita após mim: agora temei a Yahvé, rendei culto com integridade e com verdade, e que sejam removidos de vossos corações deuses estranhos, aos quais
vossos pais renderam culto no outro lado do rio do Egito, e rendei vós culto a Yahvé. Mas se vos parece mal servir a Yahvé, escolhei hoje a quem servireis. Se aos deuses aos quais renderam culto vossos pais no outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas eu e minha família serviremos a Yahvé, Deus. Amém? Preste bem atenção nessa palavra na noite de hoje. E o nosso tema, irmãos, é conquistas fundamentadas em posicionamentos. Conquistas fundamentadas em posicionamentos. Vamos dizer juntos? Conquistas fundamentadas em posicionamentos. Amém? Irmãos, Deus tocou no meu coração esta noite com o seguinte entendimento: toda conquista se dá a partir de um posicionamento. Toda conquista se dá a partir de um posicionamento. E Deus trouxe a figura de um personagem bíblico que é Josué. E Josué, do qual nós vamos falar bastante nesta noite, é um modelo na Bíblia de alguém que conquistou o nível mais importante, o nível mais essencial de conquista. E eu estou falando do território familiar. Amém? O território familiar, por Josué conquistado com excelência, é o nível mais importante e essencial de conquista que alguém pode alcançar. Josué, sucessor de Moisés, é alguém que se destacou, é alguém que foi bem sucedido em manter a nação de Israel na presença e nos caminhos do Senhor, apesar de algumas dificuldades que ele enfrentou, que fazem parte de todo o contexto de uma liderança. Mas ainda assim, Josué é alguém muito bem sucedido, a nível pessoal, a nível familiar e a nível de governo de uma nação no seu tempo. Por quê? Qual o segredo do sucesso de Josué? É que Josué sempre mostrou ser alguém posicionado. Amém? Você não vê em nenhuma das passagens da Bíblia onde Josué aparece ou é mencionado ele como alguém indeciso, ou ele como alguém que escolhe o lado errado. Mas Josué aparece nas Escrituras como alguém sempre e muito bem posicionado. E o posicionamento de Josué, irmãos, era pelos princípios do Senhor. Aleluia! Era sempre pela palavra do Senhor. Glória a Deus! E esse posicionamento é que levou Josué a ser alguém que conquistou a si mesmo, é que levou Josué a ser alguém que conquistou a sua família, é que levou Josué a ser alguém que conquistou até mesmo no governo da sua nação para Deus. Aleluia! Diga comigo:
Toda conquista se dá a partir de um posicionamento. Aleluia. Então eu entendi, irmãos, ser esta a palavra do Espírito de Deus para a igreja aqui na noite de hoje. Você veio ouvir Deus falar com você, e Deus nessa noite está dizendo isso. Entenda que toda a conquista em qualquer área da sua vida sempre acontecerá fundamentada ou a partir de um posicionamento. Amém? Aleluia. E quando nós falamos, irmãos, de conquistas, nós precisamos entender que existem vários níveis de conquista. E para que essas conquistas não sejam perdidas, existe uma ordem, e esta ordem não pode ser invertida. Amém? Diga comigo, há vários níveis de conquistas, e para essas conquistas tem uma ordem, e essa ordem não pode ser invertida. Aleluia. Do que eu estou falando, irmãos? Eu estou falando que não seremos bem-sucedidos em conquistar para o lado de fora se primeiro não conquistarmos para o lado de dentro. É como o louvor que a irmã acabou de cantar agora há pouco, de dentro para fora. Aleluia. Tem muita gente hoje, irmãos, querendo conquistar coisas para fora, coisas que envolvem até a vida dos outros, mas não conquistou ainda em Deus nem mesmo a sua própria vida. Nós precisamos entender, irmãos, aleluia, que a conquista acontece em níveis, acontece em etapas, e esses níveis não podem ser pulados, queimados. Esses níveis não podem ser invertidos. E aí, quando nós compreendemos isso, surge uma pergunta. Que pergunta, pastor? Em que nível de conquista você está? Em que nível de conquista você está? Você está no nível de conquista de si mesmo? Você está no nível de conquista de família? Você está no nível de conquista de igreja ou de cidade? Tem gente que está até no nível de conquista de nação. E tem gente que não está em nível de conquista nenhum, infelizmente. Então, a primeira pergunta que Deus vem aqui na pessoa do Espírito Santo fazer para você nessa noite, porque você não vem aqui para um encontro comigo, você vem aqui para um encontro com Deus. Glória a Deus. E Deus olha para você e pergunta: em que nível de conquista você está? Mas afinal de contas, quais são esses níveis de conquista? Eu já mencionei. E agora eu quero convidar você a pensar um pouco mais de perto cada um deles comigo. Primeiro nível de conquista, irmãos, em Deus, é a conquista de si mesmo. Amém? Diga comigo, conquista de si mesmo. Conquista de si mesmo. A conquista de si mesmo, ela acontece a partir do momento que você entende que o teu maior inimigo não é o diabo, que o teu maior inimigo não é o outro, mas sim você mesmo. Não é à toa que nas orientações a respeito da Santa Ceia, o apóstolo Paulo impõe a condição de alguém examinar-se a si mesmo como requisito maior, como requisito básico para participar de uma comunhão plena com o Senhor através da ceia. Todo mês você me ouve mencionar esses dois versículos. Que versículos? 1 Coríntios 11, verso 28 e verso 31. O verso 28 diz:
Por este motivo, cada um examine a si mesmo, e então coma desse pão e beba desse cálice. Por este motivo, qual motivo? A conquista de si mesmo. Por causa da conquista de si mesmo, é o que Paulo está dizendo em outras palavras, cada um examine a si mesmo e coma desse pão e beba desse cálice. Primeiro nível de conquista, a conquista de si mesmo. O verso 31 diz: contudo, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Qual a importância disso? É nós entendermos que quem entendeu que precisa conquistar a si mesmo, está muito mais preocupado em julgar a si do que em julgar ao outro. Aleluia! E aí, quando nós pensamos nesse nível, voltando a falar de Josué, nós vamos entender que Josué foi um dos maiores guerreiros de Israel. Josué é alguém que conquistou muitas cidades, mas antes de tudo, ele conquistou a si mesmo. Quando ele se submeteu a ouvir e a obedecer a direção de Deus para a sua caminhada. É o texto de Josué, capítulo 1, versos 1 ao 9, que nós lemos no início deste culto. A partir do momento que Josué ouve Deus, após Moisés ter morrido, e ele se submete não só em ouvir, mas em obedecer toda a direção que Deus dá para ele, no capítulo 1 ali do livro de Josué, ele começa então o processo de conquista de si mesmo. Ninguém melhor do que Josué para ilustrar o texto de Provérbios 16:32. Ninguém melhor que Josué para ilustrar Provérbios 16:32. Diz a Bíblia: melhor é o paciente do que o poderoso, e o que controla a si mesmo do que aquele que captura uma cidade. Amém? Josué é alguém assim, e até mesmo por isso que ele capturou muitas cidades. Por quê? Porque antes de qualquer coisa, ele conquistou a si mesmo. Porque antes de qualquer coisa, ele controlou a si mesmo, ouvindo e obedecendo a palavra, ouvindo e obedecendo a direção de Deus para a sua vida. Amém? Amém? Estão entendendo? Sim. Aleluia. E todo esse nível de conquista pessoal de Josué, irmãos, acontece como? Acontece a partir de posicionamentos firmes que ele teve desde a sua mocidade. Josué é alguém posicionado desde a sua mocidade com Deus. Se você olhar textos como Números, capítulo 14, do verso 6 ao 10, é quando os 12 voltam de espiar a terra, e dos 12, 10 dão um relatório de incredulidade, e Josué e Caleb, posicionados, dizem: não, se esta é a palavra que Deus nos deu, então vamos subir, vamos tomar e conquistar a terra, porque Deus é conosco. É mais ou menos isso que está escrito lá. Eu estou parafraseando para os irmãos, presta atenção em mim. Aleluia. Então o que acontece aqui? A Bíblia diz que eles pegam em pedras e querem apedrejar Moisés, Josué, Caleb e os demais anciãos. E o Senhor então aparece e diz assim: por causa disso, vocês vão caminhar 40 anos no deserto, até o último da geração que duvidou morrer. Então, se você olhar desde a mocidade, Josué é alguém posicionado. E se você olha na sua velhice, Josué continua alguém posicionado. Livro de Josué, capítulo 24, último verso aqui, aliás, último não, o verso 15, eu vou ler de novo, Josué 24, 15, aqui Josué já estava velho, e ele continua posicionado. Ele diz: mas se vos parece mal servir a Yahvé, escolhei hoje a quem servireis, se aos deuses aos quais renderam culto vossos pais do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas eu e a minha família serviremos a Yahvé, Deus. Glória a Deus. Então é isso, irmãos, olha aqui, é alguém que desde moço está posicionado, e que velho prestes a morrer,
continua posicionado. Aleluia. Na verdade, à medida que Josué envelheceu, apesar dos anos que vieram, apesar das dificuldades que ele viveu, a característica de um homem posicionado, ele não perdeu. Tem muito crente hoje que começou um dia posicionado no reino, posicionado na fé, posicionado na igreja, mas hoje já não está mais posicionado em nada. Deus chamou você aqui para dizer isso. Se esse é o seu caso, você precisa resgatar o seu posicionamento no Senhor. Por que você orava e não ora mais? Por que você congregava e não congrega mais? Tem gente que contribuía e não contribui mais. Tem gente que era motivado com as coisas de Deus e parece que perdeu a motivação. E Deus está dizendo para nós nessa noite que Ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo, Deus não mudou. Quem mudou somos nós, mas nós temos a opção de mudar para pior ou para melhor. E mesmo nos piores momentos, nós ainda temos a opção de melhorar para Deus. Deus nessa noite, com essa palavra, irmãos, nos chamou aqui para dizer: venha, melhore, mude, volte a fazer o que você não fazia antes. Volte a se desafiar como você desafiava antes. Aleluia. Você não pode ser alguém que começou motivado, começou empolgado, e pelas dificuldades que todos nós experimentamos, porque afinal de contas essas coisas são parte da vida, você desanima e daqui a pouco já não está mais posicionado em nada. Não. Precisamos aprender com Josué. Josué é alguém que começou bem, continuou bem, e mesmo antes de morrer, terminou bem. E você vê que o resultado disso está aqui no último versículo, que a Bíblia diz, no último verso aqui, os últimos versos do capítulo 24, que mesmo depois que Josué morreu, o povo de Israel continuou servindo ao Senhor, até o último ancião daquela geração morrer. Por quê? Porque Josué é alguém que não só constrói um legado, mas ele deixou esse legado, e o povo continuou vivendo esse legado de fidelidade e de posicionamento dele, mesmo após a sua morte. Aleluia! Aleluia! Então, irmãos, quanto mais velho, mais posicionado Josué ficou, e é esse modelo que eu quero seguir. Quanto mais velho, mais posicionado Josué ficou. É esse modelo que eu aconselho você a seguir. Aleluia. Ele foi se tornando mais e mais posicionado no Senhor, até que no final da sua vida nós temos esse relato tremendo, de que mesmo após a sua morte, o povo de Israel permaneceu fiel ao Senhor. Aleluia. Por causa do legado que ele havia deixado. Mas tem um segundo nível de conquista. E o segundo nível de conquista em Deus é a conquista da família. Aleluia. E eu quero aqui hoje me deter mais nesse nível. Por quê, irmãos? Porque eu acredito que essa nossa geração pós-moderna, ela nunca foi tão atacada e tão fragilizada no que diz respeito à família como está sendo nos dias de hoje. Essa semana nós tivemos a polêmica nas redes sociais, na internet, com aquela grande rede de lanchonetes que postou aquele vídeo que é um absurdo aquilo ali, né, na internet. Então nós vemos um ataque aberto às famílias, e isso está acontecendo na nossa geração mais do que nunca. A família tem sido atacada e fragilizada na nossa geração. Mas nessa noite, nós continuamos olhando para a Escritura e vemos que o firme posicionamento pessoal de Josué com Deus e com a palavra de Deus é o que deu a ele condições de conduzir com sucesso a sua família. Você só conduz a tua família com sucesso se você estiver firmado sobre a rocha, se você estiver firmado na palavra de Deus. Irmãos, pense bem nisso. O motivo de muitas famílias hoje à nossa volta estarem se acabando, inclusive de muitos crentes e até de muitos pastores, infelizmente, é a falta de posicionamento pessoal com Deus, é a falta de posicionamento com os princípios de Deus na sua palavra, a Bíblia.
E a única maneira das famílias serem curadas é se os corações forem convertidos. A única maneira das famílias serem curadas é se os corações forem convertidos. E uma pergunta de Deus para você aqui nessa noite é a seguinte: seu coração, o quanto ele está realmente convertido? Você já parou para avaliar como anda o seu coração? Como andam as coisas que você anda sentindo? Como andam as coisas que você anda pensando? Como andam as coisas que você anda falando? Essas coisas estão alinhadas com Deus, com o propósito de Deus para a tua vida, com a promessa de Deus para a tua casa, para a tua família, ou não? Precisamos de um alinhamento, irmãos, com a palavra de Deus, com os princípios de Deus. O nosso coração se quebrantar a cada dia, se converter a cada dia, para a nossa família ser curada. Aleluia. O seu coração não pode ser um coração rebelde. Você sabia que a causa de muita gente viver crises intermináveis na família, crises intermináveis pessoal, é um coração muitas vezes que está em rebeldia? E a Bíblia diz que o coração rebelde ele leva para a terra árida, ele leva para lugares desertos. Salmo 68 verso 6: Deus faz com que o solitário more em família. Esse é o projeto de Deus. Liberta os cativos. Esse é o projeto de Deus. E lhes dá prosperidade. Essa é a vontade de Deus. Mas o versículo termina dizendo: só os rebeldes habitam em terra estéril. Se o teu coração for um coração rebelde na tua casa, na tua família, isso vale para pai, para mãe, para filho, para filha, para todo mundo, você acaba habitando num deserto. Você acaba entrando num nível de aridez que vai se refletir em todas as áreas do teu viver. Mas esse não é o projeto nem a vontade de Deus. Aleluia. O projeto e a vontade de Deus nessa noite é nós entendermos que o nosso posicionamento no Senhor, que o nosso posicionamento na palavra do Senhor, irmãos, é que vai resgatar a excelência da nossa família. Aleluia. Amém? Talvez tenha muita coisa que era excelente na tua família no passado e hoje não é mais. E isso precisa ser resgatado, e vai ser resgatado mediante posicionamento com Deus. Uma família resgatada, irmãos, é uma família que vive debaixo de bênçãos, é uma família que vive debaixo de equilíbrio. Irmãos, nós não podemos ser de qualquer jeito se nós queremos ter conquistas. O tempo de ser de qualquer jeito já acabou, faz muito tempo. Se nós queremos ter conquistas pessoais, nós precisamos primeiro conquistar nós mesmos para o lado de dentro. Se nós queremos ter conquistas familiares, nós precisamos converter o coração para a família ser sarada. Se nós queremos ter conquistas familiares, nós precisamos voltar, resgatar, a fazer o que nós fazíamos antes e até mais ainda para Deus. Nós precisamos posicionar no Senhor para nós termos conquistas. Nós precisamos mudar em Deus o nosso estilo de vida. Aleluia. Só você sabe o que acontece no teu estilo de vida que agrada ou desagrada a Deus. E só você vai mudar isso, pastor, pastora, irmão. Ninguém vai mudar o teu estilo de vida naquilo que ele precisa ser mudado. Então você precisa buscar o Senhor. Você precisa examinar a si mesmo, como o texto que nós lemos antes, aqui o texto da ceia. E dentro de um posicionamento, você se propor a mudar e fazer aquilo que você propôs. O projeto é a sua família, uma família de excelência. A minha família, uma família de excelência. Amém? Diga comigo, a nossa família, família de excelência. Esse é o projeto, amém? Aleluia. 3 coisas são fundamentais para a nossa família ser uma família de excelência. Quantas coisas? 3. Diga comigo, testemunho. Irmãos,
para ser uma pessoa correta, não precisa ser crente. Como assim, pastor? Você mesmo não conhece um monte de gente que não é nem crente, mas é correto? Com certeza. Então, para ser uma pessoa correta, não precisa ser crente. Por quê? Porque isso não é uma questão de fé, é uma questão de caráter. Tem gente que crê muito, mas é mau caráter. Tem gente que não crê nada, mas tem bom caráter. Então, ser uma pessoa correta, o ideal é que seja crente e de caráter. Mas para ser uma pessoa correta, não precisa nem ser crente, precisa ter caráter. Porque ser correto nos seus procedimentos, no seu estilo de vida, não é uma questão de fé, é uma questão de caráter. Do que eu estou falando aqui, irmãos? Que bom testemunho vai muito mais além do que uma responsabilidade espiritual. Bom testemunho é uma responsabilidade moral. Bom testemunho é uma responsabilidade social. Amém? Mas quanto a nós, que carregamos dentro de nós o Evangelho, quanto a nós, bom testemunho é uma obrigação, não uma opção. Amém? Diga comigo, bom testemunho para nós é obrigação, não é opção. Eu estou falando do quê? De 3 coisas fundamentais para uma família de excelência, né? Primeira delas, testemunho. E aí vem mais uma pergunta: como anda o seu testemunho? Como anda o nosso testemunho? Irmãos, testemunho envolve o caráter. Testemunho fala de respostas familiares. Amém? Do que eu estou falando aqui? Eu estou falando que cada membro da minha e da sua família presta contas a Deus, presta contas ao próximo, presta contas à sociedade. Aleluia! Você sabia que o motivo de muitas famílias serem destroçadas não é a falta de experiência, é a falta de testemunho? Vou repetir. Muitas famílias por aí andam destroçadas, não é por falta de experiência, é por falta de testemunho. Sabe por quê? Porque quando o testemunho está ausente ou é ruim, o ambiente familiar fica insuportável. Quando o testemunho está ausente, é ruim, a família estará desestruturada. Aí você me pergunta: o que eu preciso para um bom testemunho na família? Amém? O que eu preciso para um bom testemunho na família? Presta atenção em mim. Diga comigo. Primeiro, cobertura física e respeito. O que você precisa para um bom testemunho na tua família? Primeira coisa, cobertura física e respeito. Eu estou falando de homens e mulheres. Cadê os homens e mulheres aqui nessa noite? Amém. Homens e mulheres têm carências afetivas que precisam ser supridas no casamento. Se você, meu irmão, não suprir a carência afetiva da sua mulher no casamento, fora do casamento é que isso não deve acontecer. Se você, minha irmã, não suprir a carência afetiva do seu marido no casamento, fora do casamento é que isso não deve acontecer. As carências afetivas dos cônjuges, homem e mulher, têm um lugar para ser supridas. Como é que se chama esse lugar? O casamento. A Bíblia ensina que um cônjuge deve satisfazer o outro fisicamente e praticar respeito mútuo. E você sabia que isso envolve até as tuas orações? 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Presta atenção em mim. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Essa palavra aqui é muito importante para a igreja nesta noite.
Diz assim o apóstolo Pedro, 1 Pedro 3,7: igualmente vós esposos, viveis sabiamente com vossas esposas, tendo-as em honra como a vasos frágeis, para que não tenhais impedimento em vossas orações, porque também elas herdarão convosco o dom da vida eterna. Amém? Amém? Você percebe que a maneira como você vive com o seu cônjuge determina também a eficácia das suas orações? Então isso é uma área que precisa de ter muito cuidado, irmãos, que precisa de ter muita atenção, porque não adianta nada eu viver mal com o cônjuge dentro de casa e querer daí também ser alguém super, ultra, mega, hiper espiritual. Por quê? Porque isso não vai ter resultado. Preste atenção aqui em mim, por favor. Aleluia. Presta atenção. Marido e mulher devem se respeitar. Amém. Marido e mulher devem cobrir a vida do outro, suprindo necessidades físicas. Amém. Marido e mulher têm que ter boa comunicação no relacionamento conjugal. Se você não conversar com o seu cônjuge, ele ou ela vai conversar com a serpente. Dentro da realidade econômica de cada um, dentro da realidade social de cada casal, de cada família, os cônjuges precisam investir um no outro. Dentro da realidade econômica e social de cada família, os cônjuges precisam agradar um ao outro. Eu fiquei muito feliz esses dias atrás, porque a pastora falou uma palavra que eu queria ter ouvido dela já há muitos anos, e a palavra foi a seguinte: que ela não briga mais comigo agora quando eu compro livros novos. Meus irmãos, é libertador ouvir uma palavra assim. Por quê? Porque ela disse que ela entendeu no Senhor que eu preciso de todo o material que eu puder adquirir para o meu ministério de ensino. Sabe o que é isso? Ela está me agradando. Cônjuges precisam agradar um ao outro. Quando ela vai fazer o cabelo dela, que é uma das coisas que ela mais gosta de fazer, eu não tenho dó, e toda vez que eu tenho dinheiro para investir, e tem até que fazer, né? Eu fico alegre quando ela volta para casa com o cabelo diferente. Por quê? Porque é uma coisa que pode se investir para agradar ela. Amém, irmãos? Então, meu irmão, tem gente que tem condições de investir no cônjuge e levar lá para a Serra Dona Francisca, em Santa Catarina, no resort, que é o sonho da pastora. Eu ainda não tive essa condição, um dia, em nome de Jesus, vou ter, né? E você ficar lá numa diária lá de 2 pau a diária, né? Tem gente que tem condição de fazer isso, que faça. Mas se a tua condição é ir chupar um sorvete com a tua mulher na esquina, meu irmão, por que você não faz? Se a tua condição é ir lá na irmã Sheila comer um x-tudo com a tua amada, vá. É dentro da realidade econômica e social de cada família. Mas uma coisa é certa: pelo menos num momento ou outro, vocês têm que investir para agradar um ao outro. E eu estou falando, não é só de comprar presentes e coisas assim, eu estou falando também fisicamente. Aleluia. Glória a Deus, é verdade. E aí eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, porque se tivesse só casais aqui eu iria, mas como está toda a igreja, mas os irmãos casados já entenderam aonde eu quero chegar. Sim ou não? Sim. Pronto.
O que é preciso para um bom testemunho na família? Eu já falei, cobertura física e respeito. Segundo, diga comigo, cobertura emocional. Mais alto, cobertura emocional. Para um bom testemunho na família, tem que ter cobertura emocional, irmãos. Nós somos seres emocionais. Amém? Nós precisamos de proteção e cobertura emocional. Os nossos cônjuges, os nossos filhos precisam ser protegidos. Aleluia. Quem é o melhor amigo da esposa? Marido. O melhor amigo da esposa se chama marido. Quem é a melhor amiga do marido? Esposa. A melhor amiga do marido tem nome: esposa. Quem são os melhores amigos dos filhos? Pais. Os melhores amigos dos filhos têm nome: pais. Agora, se o melhor marido de sua esposa, se o melhor amigo de sua esposa não é você, é o cara que mora na esquina, alguma coisa está errada. Muito errado. Bem errado. Se a melhor amiga do seu marido não é você, é a loira do RH lá da firma, alguma coisa está errada. Bem, muito errada. Se o melhor amigo dos filhos que me ouve aqui não é seu pai, sua mãe, alguma coisa está muito errada. Então, irmãos, a sociedade tenta desconstruir isso. Amém? Mas é um princípio divino, irmãos. Olha aqui para mim. O melhor amigo do ser humano é a sua família. O melhor amigo do ser humano é a sua própria família. Como o seu lar vai ter harmonia e estrutura emocional? Quando o seu papel na família. Amém? Quando cada um, irmão Edson, cumprir o papel na família. Quando cada um cumprir o papel na família, irmão Ivaldo. Quando cada um cumprir o papel na família, igreja. Aí então, a nossa família terá harmonia e será estruturada. Aleluia. Marido e esposa devem se proteger. Amém? Do que eu estou falando? Ei, olha aqui para mim. Cuidado com o que vocês conversam sobre a sua casa, seu casamento, seus filhos, suas finanças, etc, etc, etc. Cuidado com quem e o que vocês conversam. Muitas vezes, irmãos, as pessoas inferiorizam o seu cônjuge na frente dos outros. Está errado, é pecado. Se você inferioriza a sua mulher na frente dos outros, isso é pecado. Tem que arrepender, abandonar isso, posicionar diferente. Se você inferioriza seu marido na frente dos outros, está errado, é pecado. Tem que mudar isso, tem que arrepender, tem que abandonar isso. Muitas vezes um cônjuge manipula os filhos contra o outro. Se você, pai, mãe que me ouve, fala mal do seu cônjuge para o seu filho ou sua filha, ou coloca a autoridade do cônjuge em questão, em xeque, está errado isso daí. Porque o filho que hoje a mãe colocou contra o pai, amanhã o pai vai querer botar contra a mãe, e daqui a pouco esse filho não obedece mais nem mãe e nem pai, e vai obedecer quem está na rua. E aí pai e mãe aparecem apavorados lá no meu escritório, lá coçando a cabeça e dizendo: pois é, pastor, e aí o que nós vamos fazer agora?
O que nós vamos fazer agora? Então, irmãos, cônjuges andam em concordância. Amém? Aleluia. Lá em casa eu tenho um ditado para os meus filhos. Eu digo assim: a tua mãe, até quando ela está errada, ela está certa. Então, nós não podemos deixar, irmãos, que a infantilidade nas emoções desequilibre o nosso coração dentro de casa. E o que vai acontecer se a gente deixar isso se desenvolver? Os cônjuges ficam sem cobertura, ficam vulneráveis, ficam estressados, aí começam as brigas dentro de casa. Se isso tem acontecido na sua família, restaure a autoridade do seu cônjuge diante dos seus filhos, para que eles vejam o pai, para que eles vejam a mãe como referência de pai e mãe equilibrados. Amém? Resgate isso. Mas o senhor falava. Pois é, mas agora eu não falo mais. Mas a senhora dizia. Pois é, mas agora eu não digo mais. Resgate isso. Irmãos, quanto casamento está acabando por falta de estrutura emocional? Isso não é a vontade de Deus para nenhuma família aqui dessa igreja. Amém? E por último aqui, como manter um bom testemunho dentro da família? Diga comigo: cobertura espiritual. Irmãos, cobertura espiritual é importante para ter um bom testemunho dentro da nossa família. Você sabe que lá em Apocalipse capítulo 1 verso 6, a Bíblia diz que Deus fez de nós reis e sacerdotes. Então, você foi constituído sacerdote do Senhor nessa geração. Sim ou não? Sim. E qual é o primeiro nível do teu sacerdócio, meu irmão, minha irmã? Tua casa. Aleluia. Um sacerdote é alguém que cuida da cura, que cuida da libertação, que preserva espiritualmente seu povo. Quem é teu povo? Tua família. Então você pode e deve ministrar cura sobre a tua família. Como é que a gente ministra cura sobre a família, Marlene? Linguagem sadia. Ei, como é que anda a tua linguagem dentro de casa? O que você anda? O que eu ando? O que nós andamos falando dentro de casa, irmãos? Nós todos temos que cuidar muito a linguagem dentro de casa, principalmente quem é esquentadinho como eu, não parece, mas sou. Nós temos que cuidar a linguagem dentro de casa. Por quê? Porque pelas palavras que nós liberamos para a nossa família, ela pode ficar curada ou ela pode ficar doente. O nosso discurso dentro de casa tem que ser de acordo com a palavra. Por quê? Porque aí vai liberar restauração dentro da nossa família. Aleluia. Eu quero dizer nessa noite, a sua família pode mudar radicalmente de rumo quando você se posiciona como sacerdote dentro da sua casa. Amém? Amém? Mas eu falei até aqui só de testemunho. Agora, já indo para o final, eu quero falar também de experiência. Diga comigo: experiência. Né? 3 coisas eu falei para uma família de excelência. Testemunho. Aí dentro do testemunho eu trouxe 3 pontos de como ter esse testemunho. Agora o segundo ponto para uma família de excelência. O primeiro foi testemunho, o segundo, experiência. Amém? Irmãos, experiência é fundamental para construir uma família excelente. A experiência nos valoriza, a experiência nos amadurece. Por quê? Qual é o objetivo da experiência? O nosso crescimento. As tuas experiências, sejam boas, sejam más, dentro da família, dentro do casamento, na criação de filhos, todas elas têm um único propósito: o teu crescimento. Aleluia. Todo mundo que alcançou sucesso passou por experiências, irmãos, tanto boas como ruins. Nas experiências é que se revela quem nós somos. Uma mãe só se revela boa mãe quando ela passa um desafio com um determinado filho. É ou não é? Um bom pai só se revela um bom pai quando ele passa um desafio com a sua família.
Um bom pastor só se revela um bom pastor quando ele passa um desafio. E olha que eu já passei vários com a igreja. Aleluia. É nas experiências que revela quem você é. Nós precisamos tirar boas lições e aprender com as experiências, de modo que isso gere fruto na nossa vida e na vida dos outros. Amém? Diga comigo: testemunho, experiência. Último ponto para uma família excelente. Diga assim: maturidade. Ah, irmãos, maturidade nos leva a níveis mais altos de conquista, não é mesmo? Mas também nos responsabiliza a termos a postura correta à medida que os fatos vão surgindo. Meu irmão, fato vai surgir toda hora, todo tempo na tua frente. A questão é: qual a sua postura quando os fatos surgem? Toda pessoa madura conquista de forma responsável, sabendo que conquistar é uma coisa, mas manter e administrar o que se conquistou é outra bem diferente. Vou repetir: conquistar é uma coisa, mas manter e administrar o que conquistou é outra bem diferente. Casar, todo mundo casa. Fazer filho, qualquer um por aí faz. Agora, manter uma família, manter um casamento, educar filho é outra. É ou não é? Completamente diferente. E é para esse nível que você foi chamado. É para esse nível. Então, quando essas três coisas estão juntas, irmão Ivaldo, testemunho, experiência, maturidade, a gente vai aplicar essas coisas à nossa família. Sabe qual vai ser o resultado, Solange? Harmonia dentro da tua casa, harmonia dentro da minha casa, harmonia no nosso lar. E quando nós estamos bem com a família, irmãos, todo o resto vai bem. Minha irmã, faça um propósito com Deus de você ser ferramenta na mão de Deus para criar o melhor ambiente possível do céu dentro da tua casa, dentro da tua família, e você vai ver que esse homem aí vai dar uma guinada muito grande para melhor. Meu irmão, faça um propósito de Deus de ser boca saudável, sadia. Faça um propósito de Deus de ser testemunho. Faça um propósito de Deus de tirar o melhor das experiências, das dificuldades que você passa na criação da sua família, em manter a sua casa, em preservar o seu cônjuge, os seus filhos, e você vai ver que a sua mulher, os seus filhos, eles vão dar uma guinada, e uma guinada para melhor. Glória a Deus. Esses dias eu aconselhei um homem que está num processo de divórcio muito traumático, irmãos, e eu falei para ele: meu filho, ninguém erra sozinho, principalmente quando o assunto é casamento, quando o assunto é família. Quando vencemos, quando conquistamos, quando acertamos, é porque todo mundo acertou junto na família. E quando erramos, é porque também cada um na família teve uma parcela de responsabilidade. Então, irmãos, família é um negócio que foi criado para funcionar em harmonia. Se não houver harmonia, um funcionar e outro não, um fazer e outro não, um acreditar e outro não, as coisas vão caminhar muito mal. Deus é quem criou a família. Deus é quem sabe o caminho da harmonia para a tua família. Não é o colega de trabalho que fica falando coisas às vezes para você. Não é a vizinha que às vezes quer dizer algum palpite por aí. É Deus. Por quê? Porque foi Ele quem criou. E o caminho para a restauração da família começa com a palavra de Deus. Se nós queremos ter sucesso em tudo que a gente fizer, irmãos, nós temos que seguir os princípios de Deus para a nossa família. Amém? Vamos entender sempre que uma família excelente não surge da noite para o dia. Talvez a sua família ainda não é uma família excelente, mas o importante é ela estar caminhando para isso. Aleluia. Uma família excelente não surge da noite para o dia, é fruto de uma vida de obediência ao Senhor, é fruto de oração, é fruto de paciência, é fruto de abrir mão, é fruto de leitura da palavra, é fruto de um monte de coisas. Glória a Deus. Mas uma coisa é certa, viu?
Sem esforço, sem dedicação, sem disciplina, ninguém vai ter sucesso em nada. A excelência se alcança quando nós caminhamos nas trilhas do nosso Deus. E foi isso que Josué aprendeu. E do jeito que eu comecei, eu termino com Josué. Josué praticou por toda a sua vida esses princípios. E é por isso que ele foi bem sucedido em tudo. E eu termino com Josué 24:31. E Israel rendeu culto ao Senhor toda a época de Josué e toda a época dos anciãos que sobreviveram depois de Josué e que haviam conhecido todas as obras que o Senhor tinha feito por Israel. Amém? Amém? Amém, Jesus. Josué deixou um legado de lealdade, honra, fidelidade, posicionamento. Você veio ouvir Deus falar aqui nessa noite. E eu recomendo que você, ainda essa semana, você entra lá no YouTube, no canal da igreja, e assista, e escute de novo, várias vezes essa palavra. Eu vou colocar lá. Mande essa palavra, o vídeo, para os irmãos que não vieram essa noite. Porque esse é o ponto, irmãos. Se nós acertarmos no alvo nisso aqui, tudo na nossa igreja, na tua casa, nas tuas finanças, em todas as áreas, na tua saúde, em todas as áreas, tudo irá bem. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Fica em pé no teu lugar.